Desde sempre, porto marítimo e região de pesca, mais tarde, complexo industrial e portuário. A ocupação deste território pode ser traçada desde a pré-história. Vestígios de povos como romanos, visigodos, muçulmanos, entre outros, ajudam a compreender a dimensão histórica da vila de Sines, que só há pouco mais de 2 décadas é cidade. Em 1362, o rei Dom Pedro I concede a Carta de Foral à aldeia de Sines, tornando-a numa vila, mas com uma condição. A população tem de construir uma cerca defensiva, numa altura em que a localidade sofria ataques de corsários com frequência. O castelo fica terminado na primeira metade do século XV, com a ajuda de alguns blocos de pedra que já existiam na zona. Algumas delas são do período visigótico e fizeram parte de uma basílica. Ainda hoje podemos encontrar esses fragmentos nas muralhas do castelo ao visitar a sala arqueológica do Museu de Sines. O piso de cima conta uma história diferente, mais próxima dos dias de hoje. A antiga sala dos governadores mostra como a vila mudou ao longo do século XX. A Devaneio propõe-se a ir à boleia do Museu de Sines para contar algumas destas memórias. Procuramos falar com os responsáveis pelo museu e com algumas personagens que fazem parte desta história mais recente da cidade. Ricardo Pereira, eu sou arquiteto de formação e tenho estado a coordenar a equipa que tem dado vida aqui ao Museu de Sines e a algum do património da cidade. Um dos objetivos fundamentais do museu é recolher peças para enriquecer as nossas coleções, conservá-las e estudá-las. Peças que tenham associado a si uma memória. Saber quem as fabricou, quem as utilizou, como. E isto acontece quer relativamente a estas peças do século XX, em que temos as pessoas que as ofereceram e que as usaram, que nos podem contar toda essa sua realidade, quer no campo da arqueologia, perceber o contexto em que as peças foram encontradas e como é que elas surgiram. Esse é um trabalho muito importante. Depois, a segunda parte, no fundo é o outro lado da mesma moeda, é devolver à população tudo isso que nos deram, então organizado, tratado, quer sobre a forma do jornal, que foi o primeiro suporte que nós encontramos, porque entendemos que, tendo em conta que era uma população mais velha, aquela que mais nos ajudava, porque tinha essa memória, às vezes pessoas com 80, 90 anos, e a pessoa mais velha que colaborou neste projeto tinha 103 anos, dá-nos grande riqueza. Essas pessoas estavam muito habituadas ao suporte de papel, ao jornal, e então por isso criámos um jornal para as pessoas sentirem que eram elas próprias valorizadas, porque elas na realidade é que são o grande património que nós aqui conservamos, que é essa sua memória, esse exemplo de vida. O jornal Redes do Tempo foi lançado um ano depois da inauguração do museu e à data desta reportagem já conta com 15 edições que também podem ser consultadas online. Existe também a preocupação de trazer os jovens de Sines a conhecer esta memória coletiva. O museu e as escolas sinienses têm um programa de atividades e visitas guiadas. Além disto, os responsáveis pelo museu procuram cada vez mais inovar na aproximação entre gerações. A partir da jangada de São Torpes, que é no fundo quase como uma prancha de paddle, mas bem tradicional, é a única embarcação de canas de todo o litoral português, nós conseguimos fazer atividades na praia com miúdos desde os 5 anos. E partimos de uma atividade lúdica, de uma atividade desportiva, em que os pomos em contacto com o objeto, e eles aí depois começam a fazer as perguntas. Mas isto era como? Para que é que servia? Quem é que fazia? E é dessa forma que nós queremos fazer este nosso trabalho com o património. Apesar de ser um trabalho muito sério, que procura ter uma base científica muito rigorosa, queremos encontrar formas de chegar com a maior naturalidade às pessoas. Jangada é um excelente exemplo de como podemos fazer. Sim, o ano passado foi ali com a jangada, levava 2 cada vez, dava a volta, e levava 2, dava a volta, vinha trazer, levava outros 2. E andei ali uma tarde com eles. Eles ficaram encantados. Eles gostaram disso? Gostaram. Sabino Campos é funcionário da Câmara Municipal de Sines. Viveu em São Torpes na segunda metade do século XX. A sua família construía as famosas jangadas de canas que hoje conhecemos como jangadas de São Torpes. Tenho ideias da parte do Mestigos. Eles já começaram, copiaram por um outro senhor que apareceu já cá há muitos anos, que apareceu com uma coisa dessas. E eles começaram. Primeiro fizeram um molho de canas, aquilo ordenava. Depois começaram a alargar. E pronto, começaram a aperfeiçoar, era canas com ramas e tudo. Naquele tempo era tudo, era um molho de canas. Era preciso andar por cima da boiar.
Havia as canas, mas não havia a corda. E não havia as boias que há hoje. Era um molho de canas atado com arames de fardo. Naquele tempo os fardos eram atados com arame. A própria máquina fazia o fardo e atava. E a gente depois dava a palha aos animais e aproveitava aqueles arames. Só que depois, mais tarde, começou a aparecer a corda. Com a corda começou já a ser melhor. E a gente começou a construir a gingada para poder ir às pedras, à pesca. Pronto, há umas pedras que ficam cercadas, que é a dita Pedra da Casca, que é a Pedra do Burinho. E a gente temos essa gingada para se deslocar lá, porque elas ficam cercadas no mar. Agora já ficam quase em seco. A maré vazia, já vou lá de sapatos. E antes tínhamos que ir com essa gingada. E pronto, para largar as naças, depois lá à volta, os aparelhos e redes, e sucessivamente. Mas quando elas às vezes iam carregadas, a gente tínhamos que ir equilibrando, porque a carga era muita. Cheguei a levar 30 covos, naças, para a navalheira, lá em cima. E quando o mar era mau, o gajo, às vezes, quando queria ir abaixo. A gente tem que equilibrar, é como ir numa moto, tem que se equilibrar, é igual. Os chafios, a gente levava uma seda má forte, com uns anzóis maiores, metia-lo na boca e estava a gingada da parte de trás. Era o vinho a arroz. E o outro peixe metia dentro de uma saca, estava a boca e estava ali, que era para o mar não os tirar de cima da gingada, com o mar barra a gingada, não é? E quando eram as navalheiras, levava um outro covo maior, que chamava-se viveiro, tiramos dos covos mais pequenos e metíamos ali. Não que aquilo que ia somar, o mar não fugia, estava fechado. Não era assim. Existia uma pequena comunidade que vivia ali entre as dunas, com muito poucos recursos. Na altura não havia estradas, era um mundo muito limitado. Eram pessoas que, quando havia trabalhos agrícolas, as ceifas ou as mondas, ia trabalhar às herdades. Tirando isso, tinha a sua vida, as suas pequenas hortinhas ali entre as dunas, protegidas por sebes de canas, as suas cabanas construídas também com canas e com estorno, com restos de madeira, e também com as mesmas canas e materiais que o mar trazia, faziam as suas jangadas para ir pescar naquela costa, que é uma verdadeira maternidade de peixes, porque toda ela está cheia de rochas debaixo d'água. Só que um pequeno bote ali batia nessas rochas e afundava-se facilmente, enquanto a jangada de canas não tem profundidade, flutuava sobre todo aquele território. Portanto, esta gente que vivia entre a terra e o mar, podiam-se chamar pescadores ou podiam-se chamar outra coisa qualquer, depende do ponto de vista, mas vivia quase como viviam as comunidades do Neolítico que encontramos no mesmo território. Aquilo que os arqueólogos nos descrevem é quase como estas pessoas viveram até aos anos 60. E são importantíssimas também pelas descrições que nos fazem desse modo de vida para compreender os contextos arqueológicos. Vivia-se melhor no campo que agora na cidade, porque a gente estamos à vontade. Semeava-se batata, semeava-se tomate, semeava-se tudo e comíamos tudo da horta. Agora não recolhemos nada, tudo de fora. Naquele tempo a comida era mais saudável. Depois criava-se a galinha, o porco e sucessivamente. Em Puto fui guardar num rebanho de vacas de um lavrador. Vacas taurinas. Pronto, para ganhar para casa. Na altura era o mais velho, e então pusemos lá a dar no gato para a minha mãe ao fim da semana ir lá buscar algum dinheirinho para sobreviverem. E depois mais tarde aquilo acabou, foi quando eu então vim para o mar. Começaram a andar ao mar com essa dita gingada e dar-me umas cabrinhas que a minha mãe lá tinha. Havia um ritmo e havia sempre uma presença do mar na vida desta gente. Portanto, com um pé na terra e um pé no mar é a única forma de conseguirmos compreender este território de Sines. Até aos anos 50, a população aumentou para cerca de 10 mil habitantes. Os setores de produção dividem-se na pesca, indústria e agricultura. Nos arredores da vila existem campos com árvores de fruto, vinhas, pequenas hortas e campos de cereais que abastecem o mercado. As pensões, os cafés e as mercearias começam a surgir. Margarida Sacramento nasceu em março de 1956. É filha de pescadores, em terra de pescadores, e cresceu à beira-mar. Margarida conheceu bem a segunda metade do século XX e viu Sines transformar-se em cidade. Havia tudo aqui nesta zona histórica. Desde o talho, a mercearia, a regataria, a carvoaria, a sapataria
e ao mesmo tempo também vendia os tecidos. Portanto, havia um conjunto muito familiar e toda a gente se conhecia e toda a gente, vamos lá, facilitava. É importante dizer uma coisa. Era uma vila pescatória, era uma vila com muitas dificuldades, mas com muita boa gente. Gente boa, gente humilde, gente séria, que o merceeiro fiava, porque eles sabiam que o primeiro dinheiro que se ganhasse se ia pagar. Só queriam dizer, não queremos que falte nada às meninas. Muitas vezes a minha mãe ouviu esta frase. Muitas vezes eu fui já grandinha buscar fiado, porque tínhamos um livrinho de merceeiro e ele apontava no nosso livro e ele apontava no dele. Só para teres uma ideia, a minha mãe geria o dinheiro daquilo que podia pagar quando recebesse, porque em muitos invernos pagava-se no verão a dívida do inverno passado e ficava sem dinheiro para o inverno esse. E foi assim muitos anos. As pessoas não tinham tanta oferta de produtos. Elas às vezes vinham de agências bancárias, de companhias de seguros, vendiam os materiais escolares, vendiam alimentos, naturalmente, vendiam em pequenas quantidades, as coisas eram vendidas a granel. Era um mundo muito diferente, mas, para além disso, tinha um papel social muito importante, porque os rendimentos dos pescadores eram muito oscilantes. Tinham dinheiro no verão, quando se pescava e se pescava bem, mas depois havia 3, 4 meses de inverno em que era perigosíssimo ir à pesca, com os grandes temporais, não se podia sair, e aí tinham a sua hortinha, tinham o peixe que tinham salgado durante o verão, tinham o seu porquinho, mas não tinham um rendimento, não tinham dinheiro líquido, e então o merceeiro ia vendendo fiado, ia tomando nota, e depois, quando no verão voltavam a ter dinheiro, iam pagando aquilo que tinha sido vendido fiado. Isso era muito importante para manter algum equilíbrio social nesta terra. Daí ser uma das peças centrais aqui do nosso espaço. Esta mercearia ficava na rua principal, que era a rua direita, que era a rua que ligava do Rocio até lá abaixo à Ribeira, portanto era um espaço extremamente importante. Na altura, assim no fim do verão, havia a preocupação de se comprar um alqueiro, desde que tivesse um alqueirozinho de feijão, um alqueirozinho de grão e 5 litrozinhos de azeite, já era ótimo para o inverno. Quem nos dava fiado no inverno, nós também, quando tínhamos dinheiro, também íamos lá gastar. Havia a preocupação e havia esta interajuda. Não, eu não vou servir só de si quando preciso. Quando eu tenho dinheiro, também vou lá comprar as coisas. O modo de vida em Sines tem a particularidade de não ter mudado muito ao longo dos séculos. O acesso ao mar e ao terreno agrícola sempre foi das poucas garantias de sobrevivência para os habitantes do território. Mas no final do século XIX e início do século XX, as coisas começam a mudar, bem como os modos de vida sinienses. As primeiras fábricas de cortiça chegam a Sines através dos senhorios que vieram de outros pontos da Europa. O Sr. Antero Raposo tem 95 anos e durante muitos outros foi operário da cortiça. Nasceu na antiga Rua dos Clérigos, atualmente Rua 9 de Abril, onde era o mercado. É uma das figuras que mais tem ajudado o Museu de Sines, não só com algumas peças, mas também com a sua memória. Eu conheço tudo dentro da cortiça, tudo, mas a minha especialidade era enquadrador. Fazia quadros de cortiça para fazer rolha. É tudo feito à mão e tinha as ferramentas estão aí. Fui trabalhar na Moita, na Cova da Piedade, trabalhei em vários sítios. Era famoso em fazer muitos e bem feitos. Onde trabalhei, toda a gente se admirava o trabalho que eu fazia. Até os patrões. Trabalhei na caldeira, que é um trabalho bem duro. Fazia as fardas, não é um fardo desta altura, assim. Plantei na caldeira 2,
Era cozido, levava 1 hora a cozer, depois era tirado, era empilhado. Estava em repouso ali 2, 3 dias. Eu fiz isso. Raspei. A cortiça antes era raspada, agora já não ligo nenhum a isso, infelizmente. Depois é traçada. Está o traçador, que é para tirar o que é lenha e por qualidades e calibres. Depois vai para o recortador. O recortador corta aquilo tudo. Depois de recortado, vai o passador. Depois o passador, vai o escolhedor. E depois está tudo limpo, vai para o encosturador. O enfardador faz os fardos. Vai para a prensa, para fazer fardos. Quando faltava trabalhadores para fazer certos serviços, eu fazia tudo. Meus irmãos, éramos 4, mas 2 estavam... Não. Eu e o outro, que é mais novo que eu, carregávamos fardos às costas, subíamos com o fardo de 80 e 70 quilos, e alguns até pesavam mais, com o fardo às costas e subíamos um escadote, porque aqui os fardos iam para a caminhonete em Piedo, cada vez está mais alto. Mas nem que subi os degraus todos com o fardo às costas, fiz trabalhos pesadíssimos, cara. Mas olha, trabalho da mata de ninguém. Se matasse, já tinha morrido há muito tempo. Em 1911, vivem em Sines cerca de 4.800 pessoas. Neste ano, o setor da cortiça ocupa perto de 1/3 da população ativa. A indústria corticeira foi a grande atividade de Sines, a par da pesca, claro, até mais ou menos aos anos 60. Teve um papel social extremamente importante. Os homens da cortiça viam-se como homens mais cultos e com um nível de formação superior, porque eles trabalhavam num armazém, numa atmosfera até bastante tranquila, em que não havia muitos barulhos, e tinham uma prática que era eleger entre eles, normalmente aquilo que tinha menos desembaraço a trabalhar, para ler o jornal. Diariamente, eles ao longo do seu dia de trabalho iam sabendo as notícias do mundo, iam lendo os jornais políticos, às vezes alguns jornais clandestinos, e por isso tinham um movimento sindical muito organizado. E tinha uma formação política até muito superior de gente do mar ou da agricultura. Inclusivamente, houve diversas greves extremamente importantes e algumas das quais começaram aqui em Sines, reivindicando, nomeadamente, melhores condições de trabalho e reivindicando que a cortiça não saísse apenas em fardos de Portugal, mas que fosse aqui trabalhada para haver aqui uma mais-valia. Porque muita da cortiça era apenas enfardada e depois era trabalhada na Alemanha, Inglaterra, em outros países que ficavam com a maior parte do lucro desse trabalho mais especializado. E estes corticeiros defenderam muito que esse trabalho deveria ser feito em Portugal, constituindo uma mais-valia e uma riqueza para o país. Portanto, nessa altura, Sines, devido a estes corticeiros, teve um papel importante nos movimentos sociais, especialmente da primeira metade do século XX. A ação sindical dos corticeiros em Sines tem a sua primeira grande expressão em novembro de 1908. Esta greve vai se estender durante 4 meses. Estes operários vencem a luta por melhores ordenados, enquanto a exportação da cortiça em bruto só vai ser proibida depois de uma greve geral, em setembro de 1910. Os corticeiros de Sines também vão entrar em greve nos anos seguintes, muitas das vezes em solidariedade com os operários do mesmo setor no Alentejo. As fábricas foram instaladas aqui em Sines porque existe à volta toda esta linha das serras de Grândola e Cercal, são terrenos muito ricos em cortiça. E o Porto de Sines era um sítio privilegiado para exportar essa cortiça. A cortiça vinha, digamos, em canudos, com a forma arredondada, que é a forma da árvore, e se fosse embarcada dessa forma, tinha um enorme desperdício de área, porque todo aquele miolo era vazio. O
que estas fábricas em Sines faziam fundamentalmente era cozer esta cortiça numas grandes caldeiras. Ainda temos uma chaminé ali no iOS, que temos aqui uma reprodução fotográfica, que era a chaminé então da fábrica Harold. E nessas caldeiras cozia-se a cortiça, permitia depois planificá-la. Depois ali há uma prensa e era planificada. Eram aparadas as sobras e, ao ser planificada, permitia então fazer fardos onde ela ia toda compacta e ocupava muito menos espaço nos navios. Estes momentos de exportação com a indústria da cortiça e depois, numa segunda fase, com a indústria conserveira, de facto, mudaram completamente o panorama siniense. Este é um dos objetivos do museu, é mostrar as pessoas como indivíduos no seu trabalho, na sua vida. Não é por acaso que nós, nesta vitrine, por exemplo, que é dedicada à indústria conserveira, temos os instrumentos do trabalho, temos as latas, a pinça de tirar as espinhas, temos fotografias, mas depois temos o rádio, com que as operárias ouviam música enquanto estavam a trabalhar. E que aparece exatamente ali numa das fotografias. Este mundo complexo de pessoas reais, de pessoas que nós conhecemos, há algumas que não estão já entre nós, mas conhecemos os filhos, conhecemos os netos, são estas pessoas reais, de carne e osso, que o museu quer mostrar. Além disso, estas pessoas de carne e osso são muito mais do que o seu trabalho. São multifacetadas. Sines era uma localidade modesta. As dificuldades não deixavam de existir, mas é fora do trabalho que realmente podemos conhecer a riqueza desta gente. As pessoas faziam poemas, faziam música, tinham uma cultura, faziam cultura. Hoje em dia nós somos muito mais espectadores. Esta gente fazia cultura e isso é um espírito que é preciso. Dona Maria Teresa Palmela diz que estava os dias inteiros a trabalhar na mercearia, chegava ali às 8 horas, ia comer, a correr e ia fazer espetáculos de revista. Quando surge a Esplanada Alentejana, há sempre música. A música é uma constante aqui, sempre. Que é um sítio de festa. As pessoas, quando começam a ver o comboio, vêm rapidamente, vêm almoçar, vêm. E sempre foi um sítio muito festivo. E há muita gente que se recorda. Então o Sr. Antero tocava saxofone. Tocava saxofone contralto. Mas também tocava banjo. E toquei bandolim, pois toquei esses instrumentos todos. Gosto muito da música. Eu tinha um tio, era um belo guitarrista, e ele um dia disse-me, Santero, temos que arranjar no dia de Natal, vamos correr as sociedades todas aí, onde a gente vai tocar. Então vamos. Não é que mesmo. O meu tio era guitarrista, era o banjo, tinha o compadre dele que era viola, e arranjámos. De maneira que visitámos as sociedades todas. Havia baile, todos os domingos havia baile. Era uma terma, um taleiro. E havia 2 cinemas, este aqui, o Vasco da Gama,
Eu da esplanada. Era uma terra de talento. Os dias era dia de festa. O Centro Cultural Américo Nunes também foi um dos pilares da cultura no século XX. No final dos anos 80, Margarida Sacramento conviveu com as figuras da comunidade artística, nomeadamente com o poeta Alberto. Em 86 foi inaugurado o Centro Cultural Américo Nunes e começámos a fazer a limpeza, eu e a minha colega, no Centro Cultural Américo Nunes. Como eles eram todos meus conhecidos e amigos, o Alberto estava lá, Julie, muito, e como era o núcleo da Câmara, e eu disse, eu quero aqui, ficar aqui, ficar aqui. E fui para o Centro Cultural Américo Nunes. Passei 2 anos, fui para lá, talvez em 87. Definitivo. Em recepcionista, onde fazíamos tudo, o contacto com os artistas, passava as chamadas, onde lidei, onde foi a segunda felicidade. Porque a primeira foi ter lá tido o meu filho, e a segunda foi todo o aprendizado, toda a experiência, toda a forma de ver. E é uma coisa interessantíssima, tinha colegas extraordinários que me ensinaram a ver de forma diferente uma pintura, uma fotografia, o ver o que há para lá da fotografia, o que é que aquela fotografia nos transmite. Porque não é só ver, está bonito, o que é aquilo, uma rocha de preto e branco. Não, o que é que ela nos fala? Ela fala-nos connosco. Todas as obras de arte falam connosco. E nós temos que saber interpretar. É evidente que eu tenho a preocupação de assistir às montagens, fazer pesquisa de todos os artistas plásticos, saber minimamente, porque há uma coisa que veio sempre da minha mãe e que a minha mãe ensinou-me sempre assim: você nunca diga que não sabe. A pior coisa é dizer não sei. Hoje em dia é muito o hábito, os jovens e as pessoas mesmo dizem, eu não sei, isso não é comigo. Não, você nunca diga que não sabe. Você diz é que vai ver o que é, como é. Vou-me informar. Olha, eu não tenho conhecimento disso no momento, mas eu vou saber. Porque nós dizermos logo assim, eu não sei, isso não é comigo. Nós estamos aqui a criar uma barreira. Já agora, queria-vos mostrar uma peça que nós vamos buscar ao lixo. Porque às vezes há peças, o banco de trabalho do último calafate de Sines, é uma peça maravilhosa, são umas tábuas pintadas, tem todas as manchas da tinta dos barcos que ele pintou, e às vezes quando olhamos para ele com um olhar diferente, parece quase uma tela de Pollock, com toda aquela tinta atirada e acumulada. Por isso, um dos nossos objetivos é mudar a forma como as pessoas olham para a realidade. Aquilo que pode ser lixo também pode ser um tesouro. Temos as peças do próprio Calafate, que além de ser Calafate, era um poeta e que ia escrevendo poemas nos restinhos de madeira, nas tabuinhas, em bocadinhos de papel, e nós conseguimos ter uma grande coleção dos poemas dele. É uma identidade, é uma pessoa com uma personalidade própria, é gente, e é isso que nos interessa dizer aqui, gente, não ter a figura típica do pescador de Sines. Todas as pessoas têm uma vida interessante, têm um conhecimento relevante, seja desde as pessoas do pescador, à senhora que trabalhou nas fábricas de conserva, todos têm uma experiência de vida e uma arte de fazer qualquer coisa que vale a pena registar. Acima de tudo, uma grande capacidade de resistência das pessoas que queriam qualquer coisa e faziam. Pessoas que era importante haver teatro, fazemos teatro, vamos fazer teatro. Era importante termos música, vamos fazer música. Acho que acima de tudo é assim vamos fazer, é a grande lição que eu encontro neste trabalho. Sines muda muito e muito rápido. As gerações atuais só poderão compreender a realidade anterior através da memória. Uma vila que sempre teve um pé na terra e um pé no mar,
deu lugar a uma cidade que ainda hoje está em crescimento. Atualmente, as lutas são diferentes e o espírito é outro. A união e a entreajuda que conhecemos da Vila de Sines, no século XX, pode e deve servir como inspiração para as gerações atuais. Preservar a memória e a cultura siniense é dar continuidade ao espírito de resiliência de uma população que vivia e sobrevivia ao ritmo das estações do ano. Com o passar do tempo, o Museu de Sines irá certamente continuar a existir e a preservar essa memória, cada vez com mais peças, exposições e histórias para contar.